Você que é incorporador ou construtor, já parou para pensar que o seu patrimônio de afetação, aquele que deveria te proteger, pode ser justamente o que impede de salvar a sua empresa em uma recuperação judicial? Olá pessoal, me chamo Giovana, sou advogada e sócia do escritório Becker Martins Advogados Associados e hoje eu quero conversar com vocês sobre o patrimônio de afetação em relação à recuperação judicial. Pois é, com a Selic batendo 15%, vendas caindo e obras encarecendo, muitas empresas sólidas aqui em Santa Catarina estão entrando em uma encruzilhada. Não conseguem entregar o empreendimento e o patrimônio que deveria blindar vira uma trava. Florianópolis, Balneário Camboriú, Itapema são regiões que cresceram muito nos últimos anos. Mas o que a gente tem visto agora é o efeito direto dos juros altos e da queda de confiança no mercado. Empresas com 3, 4, 5 empreendimentos ativos, SPs estruturadas, histórico bom, estão enfrentando dificuldade para manter o caixa. E quando o caixa aperta, começam os atrasos. O fornecedor, o trabalhador, cliente e o banco. E o medo é sempre o mesmo, não conseguir concluir a obra, ter que devolver os recursos aos compradores ou até enfrentar uma falência. Para quem não está familiarizado, o patrimônio de afetação é uma ferramenta criada pela Lei de Incorporações, a 4.591 de 1964, para proteger o comprador, e ela separa aquele empreendimento do resto da empresa. Então o terreno, a obra, as vendas, os recebíveis, tudo fica afastado do patrimônio geral da incorporadora. Isso é ótimo em tempos de bonança, mas quando vem a crise e a incorporadora precisa de uma recuperação judicial, essa separação vira um problema. A Justiça entende que esse patrimônio afetado não pode ser incluído na recuperação judicial, porque ele é reservado aos adquirentes. Ou seja, se você tem 5 SPs e 3 estão afetadas, a recuperação só pode alcançar as outras 2, e as que estão sob o regime de afetação ficam fora da reestruturação. A consequência prática é brutal. A empresa tenta se reerguer, mas parte do ativo mais valioso dela, o empreendimento, fica de fora do plano da recuperação. Agora imagine isso no cenário atual, a Selic é 15%, financiamento travado, custo de material de construção subindo, investidores retraídos, o fluxo de caixa some, as vendas param, a obra atrasa e os adquirentes, amparados pela lei, podem até pedir a destituição do incorporador. E aí, o que era uma crise de liquidez vira um colapso. Você não consegue mais acesso a crédito, perde a credibilidade e, em alguns casos, é obrigado a devolver o dinheiro recebido. Tudo isso porque o patrimônio de afetação, que deveria te proteger, te deixou sem ferramenta de reação. Mas existe uma saída. O segredo é agir antes do problema virar um processo, antes de o patrimônio ser bloqueado, antes do nome da empresa ir para protesto. A primeira coisa a fazer é um diagnóstico jurídico e financeiro dos empreendimentos. Quais são as SPs com patrimônio de afetação, qual o grau da conclusão das obras, o fluxo de caixa real e o comprometimento das receitas, e também o nível de exposição com bancos, fornecedores e compradores. A partir daí, o planejamento é customizado. Em alguns casos, é possível reestruturar fora da justiça, com negociações estratégicas e plano de pagamento. Em outros, o melhor caminho é ingressar com a recuperação judicial, mas já prevendo como tratar os empreendimentos afetados de forma separada. O importante é não esperar a crise estourar. Aqui no Becker Martins Advocacia Nacional, nós atuamos exatamente com isso. Estamos sediados em Florianópolis, vivemos o setor da construção civil e um dos nossos sócios é incorporador há mais de 12 anos. A gente entende as dores do mercado, mas mais do que isso, entende o caminho jurídico para superá-las. Se você tem uma incorporadora com mais de 3 anos, com múltiplos empreendimentos e sente que o fluxo de caixa apertou, procure orientação antes que a situação vire uma bola de neve. Fale agora com um especialista do Becker Martins e veja qual estratégia pode salvar o seu negócio e preservar os seus empreendimentos. A sua empresa pode estar em crise, mas ela ainda tem solução, só precisa agir na hora certa.